Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje com toda a igreja a memória de um grande santo, São Francisco de Sales, que na tradição da igreja é chamado o santo da doçura, o santo da mansidão. Tem um encontro, um diálogo dele com São Vicente de Paulo, eles foram contemporâneos, e São Vicente, toda vez que encontrava Francisco de Sales, não é, que foi bispo, sacerdote, bispo da igreja, toda vez que encontrava, São Vicente de Paulo dizia dentro dele mesmo: ó meu Deus, se Francisco de Sales é tão generoso, é tão bondoso, é tão doce, o que não deve ser o Senhor, dizia São Vicente de Paulo, toda vez que encontrava o santinho de hoje. Então, São Francisco de Sales, ele nasceu numa região que hoje pertence à Suíça, mas naquela ocasião, no século XVI, ele nasceu no ano 1667, foi o ano 1567, foi o ano que ele nasceu, numa região chamada Saboia, que hoje fica na Suíça, mas naquela época, no século XVI, no ano que ele nasceu, 1567, essa região de Saboia pertencia a 3 países, não é? Aliás, essa cidade na Suíça ainda hoje faz fronteira com 3 países, tanto é que lá se fala 3 idiomas. Lá se fala o suíço, alemão, se fala o francês e se fala também o italiano nessa região, porque é uma região da Suíça que faz fronteira com a França e também com a Itália. Mas ele nasceu na parte francesa da região chamada, que existe até hoje, a região chamada Saboia. Os seus pais eram de famílias nobres, tanto é que existia o castelo de Sales, que pertencia justamente à sua família. Os Sales eram católicos, evidentemente, muito piedosos, sobretudo a sua mãe. E o menino, Francisco de Sales, desde cedo foi educado, evidentemente, na fé cristã. Desde cedo ele teve as melhores formações que se podia dar naquela ocasião a uma criança. Porém, isso aqui é importante, porém, desde cedo, o menino, vamos usar uma expressão bem atual, o menino, ele tinha um gênio forte, desde criança, não é? Se a gente fosse aqui analisar o temperamento dele do ponto de vista psicológico e espiritual, ele era um menino colérico, era um menino, usar uma palavra de hoje também, era um menino que se irritava por nada. Era um menino estressado, tomando aqui a linguagem de hoje. Ou seja, desde cedo ele tinha um temperamento difícil. E desde cedo também ele reconheceu isso. E ele pedia sempre a Deus o quê? Que a vontade dele, que o temperamento dele fosse conformado à vontade e ao temperamento de Deus. Vocês terem ideia, já vou adiantar, vocês terem ideia, quando ele morreu, não é? E naquela época já foi feita autópsia no seu corpo, descobriu que o seu fígado estava rígido, logo depois da sua morte. O seu fígado não aguentou. E um dos motivos, diz a tradição da igreja, é justamente porque ele tinha que controlar o temperamento dele. E é claro, não é?
se a gente, evidentemente, luta contra algo assim tão difícil, alguma parte do corpo, ela vai sofrer em razão disso. Então, o menino, desde cedo, ele pediu isso a Deus, não é? A graça de conformar a vontade dele, de conformar o temperamento dele à vontade de Deus. Aliás, um grande exemplo para nós. Por que pode ser um grande exemplo para nós? Porque hoje, e isso é cada vez mais comum, não é? As pessoas dizerem esta palavra tola. Ah, eu sou assim e quem quiser gostar de mim tem que gostar assim do jeitinho que eu sou. Quer dizer, me desculpe aqui a expressão, a pessoa é uma mula batizada, ou pode ser também uma lesma batizada, mas a gente tem que aguentar aquela pessoa do jeitinho que ela é, porque é o que manda o politicamente correto. Não. Nós temos que pedir a Deus sempre o quê? E aqui não é questão de temperamento, porque tanto temperamento, no caso de Francisco de Sales, que era um temperamento impaciente, que era um temperamento irascível, como também um temperamento mais brando, todo e qualquer temperamento, ele pode me levar aqui, Padre Sérgio, a pecar. Ele pode me levar a pecar. O temperamento irascível por excesso, por exemplo. E o temperamento mais brando por indiferença. Então, se nós temos consciência, nós temos sempre que pedir a Deus o quê? A graça de conformar a nossa vida, a graça de conformar o nosso temperamento à vontade de Deus, aos sentimentos de Cristo, para que assim nós saibamos agir de maneira direita, de maneira correta, saibamos agir dentro da prudência que a fé nos pede. Conta-se que esse santinho, quando ele era criança, ele viveu ali, já estava acontecendo a reforma protestante. Na Alemanha, a reforma luterana, a rebeldia luterana. E já na Suíça, ele morava próximo, já estava acontecendo a revolta calvinista. Ou seja, essas duas reformas protestantes, a de Lutero e também a de Calvino. E a família dele, evidentemente, católica, fiel à igreja. E quando ele tinha por volta de 8 anos de idade, vejam, 8 anos de idade, houve uma recepção no palácio de sua família, no Palácio dos Sales, e toda a sociedade veio, da Itália, da própria França, da Suíça, e chegou aos ouvidos do menino que vinha da Suíça alguns hereges, ou seja, alguns católicos que, por influência já de Calvino, tinham abandonado a fé e tinham se tornado o quê? Calvinistas. E aí o menino ficou furioso. O menino, com 8, 9 anos de idade, ele ficou furioso e ele pegou um pedaço de pau e ele queria entrar no salão de festas, ele não podia, para poder botar os hereges para fora. Ele não queria aqueles hereges ali no palácio. Ele não queria aqueles que negaram a fé católica, que abandonaram a fé católica, ali no palácio de sua família, que era uma família o quê? Católica. Mas como ele não podia fazer isso, então ele saiu do palácio, foi no galinheiro da família e começou a bater na pobre das galinhas, dizendo: abaixo os hereges, que fujam os hereges, que os hereges se convertam. Com 8 anos, de tão temperamental que era esse menino. Logo, evidentemente, que os criados viram e foram salvar lá as pobres da galinha, que o menino lá, Francisco de Sales, queria lá descontar lá toda a sua irascibilidade, né? Toda a sua raiva contra os hereges. Então, eu estou dizendo isso porque a tradição da igreja ensina que não houve santo tão doce na tradição da igreja
como Francisco de Sales. Ou seja, esse menino ele teve que controlar, teve que pedir a Deus a graça de controlar o temperamento dele. Pois bem, diz a tradição que na sua adolescência ele foi enviado a Paris para estudar com os jesuítas. Foi estudar com os jesuítas e depois de estudar com os jesuítas, ele foi para Pádua, na Itália, recebeu as primeiras formações dos jesuítas, depois foi para Pádua, na Itália, estudou com os monges agostinianos e ali em Pádua ele se formou em direito civil, como queria o seu pai, e se formou também em teologia e direito canônico, aí a contragosto do seu pai. Por quê? Porque normalmente naquela época, quando um jovem estudava direito canônico, estudava teologia, é porque aquele jovem ele queria ser sacerdote. E o pai não queria que ele fosse sacerdote, porque o pai queria algo maior dentro da concepção do pai, o pai queria algo maior. O pai queria que ele fosse membro do Senado de Paris. Ele até foi convidado para fazer parte do Senado de Paris. Ele era muito capaz, muito inteligente, um homem extraordinário, de muita capacidade, São Francisco de Sales. Mas, a contragosto do pai, mas depois o pai aceitou, ele se tornou sacerdote, se tornou padre. Mas antes, tem um fato muito interessante. Quando ele era ainda estudante de direito, na faculdade, ele era muito ridicularizado pelos colegas. Os colegas zombavam dele. Se fosse hoje, nós chamaríamos de quê? De bullying. Não é? Porque o menino, ele era muito piedoso. Muito piedoso. Ele gostava de rezar, ele não gostava de rodas de amigos, ele se afastava de uma vida mundana, ele gostava muito de cavalgar, a família era rica, ele também praticava esgrima, não é? Era um bom esgrimista, sabia mexer com a espada. Uma certa feita, ele mesmo que conta isso, na sua biografia, ele mesmo conta isso, que alguns colegas seus de faculdade, do curso de Direito, começaram a zombar dele, e começaram a bater nele, e começaram a empurrá-lo no chão, e ele aceitando. Mas, depois de uma hora, aquela irascibilidade dele veio, então ele puxou a sua espada, os colegas também puxaram cada um a sua espada, e ele, como era um bom esgrimista, ele, evidentemente, que derrotou os 4 colegas de faculdade, e eles ficaram no chão, e ele disse aos colegas: vocês agradeçam, porque eu creio em Deus. Vocês agradeçam a Deus, porque eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês agradeçam a Deus, porque minha vontade é controlada pela vontade dele. Pois, se não fosse isso, vocês estariam mortos agora. E os colegas saíram correndo e foram embora. Então, ele se tornou sacerdote, e logo depois, de pouco tempo, faleceu o bispo de Genebra, na Suíça. Olha lá, Genebra existe até hoje, na Suíça. Deve ser lá hoje uma grande festa. Faleceu o bispo de Genebra, e ele foi nomeado o arcebispo de Genebra. E lá, em Genebra, ele morreu no ano de 1622, no dia 28 de dezembro de 1622. A sua festa é celebrada hoje, porque, só a memória, porque dia 28 de dezembro, a igreja celebra, dentro da oitava do Natal, a festa dos santos inocentes. Foi um grande bispo, escreveu grandes obras espirituais, as mais conhecidas são 2, o Tratado do Amor de Deus, que concedeu a ele o título de doutor da igreja, e um outro livro que é mais famoso do que este, chamado Filoteia. São 2 clássicos
da espiritualidade católica. Inclusive, esse livro aqui, Filoteia, eu já falei dele aqui algumas vezes e já fiz aqui também, em algumas homilias, citações desse livro. Ele fundou uma congregação religiosa chamada a Ordem da Visitação, masculina e feminina, não é? Muitos santos conviveram com ele, como, por exemplo, São Vicente de Paulo, não é? Santa Joana Chantal, que fundou com ele a Ordem da Visitação no ramo feminino, e grandes santos foram devotos dele, como, por exemplo, São João Bosco, que nós conhecemos como Dom Bosco. Foi um grande devoto de São Francisco de Sales. O nome que Dom Bosco deu à congregação, padres salesianos, é por causa de São Francisco de Sales. Originalmente, o nome da ordem dos padres salesianos é chamada a Ordem de São Francisco de Sales. Foi esse nome que Dom Bosco deu, de tão devoto que ele era de São Francisco de Sales. Mas aqui, meus irmãos e minhas irmãs, desse pequeno relato aqui sobre a vida de São Francisco de Sales, o que eu quero que nós guardemos no coração e procuremos também aplicar à nossa vida é justamente essas duas realidades, não é? Primeiro, refletir diante de Deus sobre o nosso temperamento. O nosso temperamento. Por quê? Repito, cada um tem o seu temperamento. O temperamento em si, ele não é mau. O temperamento em si, ele sendo esse ou aquele, ele não é pecado. Mas o temperamento, se ele não for cuidado, se ele não for moderado, se ele não for colocado diante de Deus, para nós, ele pode nos levar ao mal, ele pode nos levar ao pecado. Esse santinho, ele conseguiu transformar toda a sua irascibilidade, toda a sua inclinação para a raiva, ele conseguiu transformar tudo aquilo em doçura, em amabilidade. E de que maneira, Padre Sérgio? Pedindo a Deus e também se esforçando, colaborando com a graça. Pedindo a Deus e colaborando com a graça de conformar a sua vontade, de conformar o seu temperamento à vontade de Deus. E todos nós aqui temos que pedir isso a Deus, a graça de conformar a nossa vontade à vontade dele, o nosso temperamento aos sentimentos dele. Eu trouxe aqui, e quero rezar para vocês, uma oração que São Francisco de Sales fazia todos os dias, além de celebrar a missa, além de rezar a liturgia das horas, além de rezar o texto, porque era um grande devoto de Nossa Senhora. Inclusive, ele diz que ele começou a vencer mesmo aquela raiva aos 20 anos. Ele começou vencendo como? Pedindo a intercessão de quem? De Nossa Senhora. Sempre na vida dos santos está a Virgem Maria. Sempre na vida dos santos está a intercessão de Nossa Senhora. Então, além de celebrar a missa, além de rezar a liturgia das horas, além de rezar o rosário, além de viver na consciência da presença de Deus, não é? Além de fazer suas outras orações, todo dia ele elevava a Deus essa oração que ele compôs ainda muito jovem. Quando ele compôs essa oração, ele era ainda muito jovem. E eu quero terminar esta família simples de hoje, rezando esta oração e pedindo para todos nós aquilo que São Francisco de Sales sempre pedia para ele. Diz aqui a oração que ele rezava todos os dias. Senhor, em oração, uma vez vos pedi e pedirei sempre que eu faça vossa amorosa vontade todos os dias da minha miserável e frágil vida. Esse era o pedido dele. Que eu faça, Senhor, vossa amorosa vontade todos os dias da minha miserável e frágil vida.
Nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, o meu coração, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo eu vos sirva, vos ame, vos agrade e vos louve. É uma oração simples e bela. Ele está dizendo aqui, primeiro ele pede a Deus a graça de, na vida miserável dele, ele chama a vida dele de miserável, de frágil, ou seja, se reconhece o quê? Pecador. Se reconhece pecador. Então ele pede que na miserável vida dele, ele faça todos os dias a vontade de Deus. Depois ele diz que entrega a Deus o seu espírito, a sua alma, o seu coração, a sua memória, a sua inteligência e toda a vida. Toda a vida aqui é também as coisas o quê? Que não são boas. As coisas que ele precisa o quê? Que ele precisa lutar. Sobretudo aqui, repito, é a sua irascibilidade. Ele era irascível, a sua cólera. Mas ele pede a Deus o quê? Que com tudo isso, ele sirva, ame, agrade e louve a Deus. Ou seja, ele pede a Deus que Deus conceda a ele a graça de colocar tudo o que ele é, tudo o que ele sente, tudo o que ele faz, a serviço de quem? A serviço de Deus. É assim que deve se comportar um homem e uma mulher de fé. E não ficar dizendo essas palavras todas e pagãs. Eu sou assim, quem me aceitar tem que me aceitar do jeito que eu sou. Deus me fez assim e é assim que eu vou ser pelo resto da minha vida. Não, totalmente errado. Uma pessoa de fé que diz isso, me desculpe falar assim, você é um tolo, você é um bobo, você é uma tola, você é uma boba. Se você pensa assim, o último suspiro, pedir a Deus a graça de conformar a própria vida à vontade dele, de conformar o próprio sentimento, o próprio temperamento aos sentimentos de Deus, como fez o santinho de hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus que o exemplo de São Francisco de Sales inspire também a nossa vida e, sobretudo, os meios que nós temos, todos os meios que nós temos espirituais, a oração, os santos, a Virgem Maria, o terço, o rosário, a palavra de Deus, os sacramentos, principalmente a Santíssima Eucaristia, que todos esses meios que nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, que sejam para isso, para que nós conformemos sempre a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos temperamentos, à vida e aos sentimentos de nosso Senhor, como fizeram todos os santos, em especial o santinho de hoje, São Francisco de Sales.